Olá pessoal, a pessoa que eu já amigos matei, e irmãos já em morreu. Cristo, Meu estou pai mesmo passando é um. aqui Mas estava dormindo e Eu dormindo, sonhando, ele me dando picada. Uma palavra Aqui, trouxa de sangue, que eu falei, eu frente matei, eu ao matei, que e outras pessoas também que eu já matei. aconteceu ontem no domingo, dia 5 de março, e está sendo veiculado em todos os meios de comunicação e viralizando também na internet o assassinato do serial killer, o maior do Brasil, né? Conhecido como Pedrinho Matador. Foi assassinado em frente à sua residência em São Paulo, a tiros. Se chega numa conclusão que foi executado. E gostaria que você me acompanhasse até o final desse vídeo, se possível. E o propósito de eu gravar, né? Hoje é segunda-feira, após um dia então, e eu estava observando e eu fico pensando nisso. E então o Espírito de Deus me inquietou para que eu aproveitasse essa oportunidade e então de trazer a palavra de Deus que fala bem nesse sentido. E nós podemos extrair com tudo isso uma lição espiritual para aplicar em nossas vidas. Quem é sábio, quem tem entendimento, ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. Então nós podemos extrair uma lição espiritual disso. E o texto bíblico que eu quero ler juntamente com você é o texto que está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vou pegar aqui a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo que o homem semear, também isso ceifará. Sim. Porque o que semeia na sua carne, Eu não posso fazer mais nada. da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Se eu fumar um baseado, já estou perdido. do Espírito ceifará a vida eterna. Então, através desses versículos, nós entendemos que há a lei da semeadura. Tudo que plantar vai colher. Se nós plantarmos coisas boas, iremos colher coisas boas. Mas se nós plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Eu quero dizer com isso que Deus é fiel para perdoar aqueles que se arrependem. E Deus perdoa e não se lembra mais dos erros. E nós sabemos que o céu é lugar de pessoas arrependidas. Só entra no céu quem realmente se arrepende. Deus perdoa os pecados mediante a confissão e o arrependimento e o abandono da prática. Mas o que nós semear, isso vamos colher. Deus perdoa. Mediante o arrependimento estaremos em dia com Deus. Mas há um problema. A consequência do pecado, o ser humano colhe. E nós vemos essa história do serial killer Pedrinho Matador, mais de 40 anos de prisão, julgado por 42 assassinatos. Ele confessou mais de 100 homicídios, ficou livre da prisão nesses últimos tempos e estava levando uma vida pacata dentro de uma normalidade. Mas nesse domingo, dia 5 de março de 2023, alguém chegou onde ele estava e o assassinou. Muitos comemoram, muitos lamentam e muitos então colocam sua mão na consciência. E é tempo de nós orar pelos familiares, pelos amigos enlutados e nos conscientizar que a morte é o final de todos. Há quem diga que o Pedrinho Matador queria morrer de uma morte natural, mas que como ele assassinou muitas pessoas, foi assassinado também. O que eu quero aplicar para os nossos corações é dizer o que o versículo falou: tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu quero falar só 4 coisas de cada semeadura. Quem semeia na carne, conforme diz a palavra de Deus, ele semeia aquilo que está em sua carne. E 4 obras da carne que nós podemos mencionar aqui, conforme a Bíblia Sagrada diz. Uma delas é inimizades. Quem semeia inimizades, colhe inimizades. A outra obra da carne
é iras. Quem semeia iras, raivas, colhe iras. Quem semeia pelejas, vai colher pelejas. Quem semeia, a quarta obra é homicídios. Quem semeia homicídios, vai colher homicídios. Não tem como semear inimizade, iras, pelejas, homicídio e colher outra coisa. Vai colher. Deus perdoa, mas as consequências do pecado é certo. Como diz a palavra, aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu quero mencionar aqui também 4 frutos do Espírito. Um deles é a paz. Quem está no Espírito, vive no Espírito, ele semeia paz. Não tem como você semear paz e colher inimizade. O segundo fruto do Espírito a semear é a paciência. Quem semeia no Espírito a paciência, ele não vai colher ira de ninguém, porque ele vai ser longânimo, ele vai ter paciência. Ele não vai revidar com o mesmo tom de voz. O terceiro fruto é o amor. Quem semeia o amor não colhe coisas ruins, ele vai colher amor, porque ele semeou aquilo. Quem semeia mansidão não vai colher homicídios e pelejas, iras, contendas, inimizades. Então quem semeia na carne colhe as coisas da carne. Quem semeia inimizade, iras, pelejas, homicídios vai colher isso. É certo? Quem semeia paz, paciência, amor, mansidão, ele vai colher isso na sua vida. Então é tempo de nós pensarmos, é momento de nós refletirmos e procurar viver em espírito, plantando no espírito e abandonando as obras da carne. Porque tudo que nós semear, nós vamos colher, é a lei da semeadura. Então a gente sabe que o Pedrinho, o matador, podemos ver na mídia que ele aceitou Jesus. Ele disse sim para Jesus, se batizou nas águas, recebeu o perdão de Deus, decidiu abandonar a vida de pecados, a não praticar mais o que fazia. E então agora ele partiu desta realidade. Chegou o dia da sua partida, chegou o dia da sua morte, e foi desse jeito. E a salvação pertence a Deus. Mas eu posso ver que ele teve uma oportunidade de aceitar Jesus, de dizer sim para Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Quanto ao arrependimento, se é sincero ou não, só Deus o sabe, mas ele deu um passo. Então vamos pensar nisso. Não devemos plantar coisas ruins, porque senão colheremos coisas ruins. Não devemos plantar coisas más, porque é certo que colheremos coisas más. Plantemos no Espírito a paz, a paciência, o amor, a mansidão, para colhermos isso nesta vida e viver eternamente com Deus depois da nossa partida.